Você aí já parou para pensar que o marketing faz parte da nossa vida? A maioria de nós usa as redes sociais todo dia e precisa divulgar algum serviço ou até mesmo as nossas divulgações aí no nosso dia a dia nas redes sociais. Esse é o assunto do podcast de hoje, Nossa Educa. Mas antes, compartilha, curte, comenta e se inscreva aqui no canal, combinado? Bom, vou apresentar o meu convidado de hoje, o Fernando Martins, professor universitário aí com atuação há mais de 20 anos, publicitário também. Vai falar um pouco pra gente de marketing, que tem muito assunto, né, Fernando? Muito obrigada. Imagina, obrigado você pelo convite. Estou feliz de estar aqui, feliz de estar no seu programa, de ver seu programa caminhando com as pernas aí no mundo digital. Isso é muito importante, acho que para nós profissionais é muito importante traçar esse caminho. E sim, tem muito assunto, eu não sei tudo, sei um pouquinho, que o pouquinho que eu tenho aqui, espero poder compartilhar e ajudar alguém. Com certeza. Fernando, vamos começar explicando para você como é que você entrou nessa área, né, na publicidade, no marketing. Quando você entrou, era só publicidade, né? Não tinha o marketing. Como que foi? Era publicidade e propaganda, né? Comunicação social, habilitação e publicidade e propaganda. Eu ia ser dentista. Meu pai era dentista e eu achei que eu ia ser também. Só que quando chegou perto da época do vestibular, eu sentei para conversar com ele, ele falou, olha, você quer mesmo isso? Porque é uma profissão muito estressante, né? Você tem que gostar, você tem que querer. Eu falei, não, pai, eu não quero, vou fazer publicidade então. Porque eu sempre me achei muito criativo, eu sempre gostei da criatividade. Minhas matérias favoritas na escola eram ligadas à literatura, interpretação de texto. Sempre gostei muito disso, né? E, enfim, fui para a criatividade e a publicidade é a área que mais se encaixa, ou que daria vazão para esse meu... Vou chamar de talento, mas para isso que eu gosto de fazer. A vocação, né? É. E a universidade, como que ela entrou na sua vida? Porque a gente sabe que começou cedo também, né? Às vezes a gente vê que as pessoas ficam um tempo aí na carreira, depois que vai se dedicar um pouco a dar aula. Para você foi diferente? Como é que foi? Eu fui fazer a faculdade em São Paulo, eu fiz a SPM, que era uma faculdade muito concorrida na época, final dos anos 90. Eram 20 e poucos candidatos por vaga, né? E eu já tinha tomado pau em várias universidades, achei que não ia passar, mas lá não cobrava física, química e todas as matérias que eu não gostava. E dava muito peso para as que eu gostava, né? Então eu tive uma base muito sólida acadêmica. É uma faculdade muito respeitada e que dá muita ênfase em marketing, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu saí da faculdade e logo depois já fiz pós. Então essa pós já me habilitou também para ter mais conhecimento técnico. Eu ainda fiz a pós lá também na SPM. E eu voltei para Mogi em 2007, que foi quando eu abri a agência. E eu tinha essa vontade de dar aula. Eu gostava de apresentar trabalho, eu me sentia à vontade apresentando projeto técnico, né? Então eu fui entregando currículo e aí meu pai tinha um paciente, meu pai é dentista sempre na minha história, né? Meu falecido pai. Mas ele tinha um paciente que trabalhava no RH da Universidade de Brás Cubas. Ele falou, entrega o currículo para ele, que ele entrega lá. E estavam precisando de professor, e aí eu fui contratado, e aí começou a carreira. Eu tinha ali 27 anos, foi em 2009 que eu entrei na Brás Cubas. Já começou dando aula. E Dando nesses aula. anos de atuação, tanto no mercado quanto na universidade, né? Quais foram as principais diferenças na publicidade, no marketing, principalmente por conta de tecnologia? A tecnologia mudou muito. E eu falo até hoje para os meus alunos que a tecnologia muda, mas as bases não. As bases se mantêm as mesmas. Quando eu comecei, a internet era mato, né? Não tinha internet de verdade, né? A gente estava começando a entrar na internet de escada, não tinha... Você baixava uma música, você conversava num ICQ, que era um aplicativo ali de conversa, muito antigo, não tinha essa coisa que tem hoje, né? Essa relevância que tem hoje. Estava começando, os anunciantes ainda entendendo o que se faz ali. Então, principalmente a vinda da internet mudou muita coisa, né? O diálogo, o tempo da comunicação, a produtividade no trabalho, tudo mudou muito. Mas quando a gente estuda, e você como jornalista também estudou, né? Comunicação social é comunicação com a sociedade que é feita de pessoas. Então, a base é o comportamento humano. E o ser humano, pelo menos aí segundo os historiadores, não vai deixar de ser Homo sapiens num horizonte bem longo para nós, né? Então, entendendo de pessoas, a tecnologia vai ser uma ferramenta. E aí você vai se adaptando a essas ferramentas, né? Hoje eu consigo trabalhar, eu tenho uma empresa que trabalha com bastante inteligência artificial e já é quase a mesma coisa que nada, né? Todo mundo trabalha com inteligência artificial praticamente,
mas eu consigo me manter relevante com as ferramentas atuais, porque as bases não mudam, né? Falar com pessoas, tocar pessoas, emocionar pessoas, incentivar comportamentos, faz parte ali da nossa profissão. E aí, seja qual for a ferramenta, a gente tem que se atualizar. Com certeza. E o ensino do marketing, Fernando, como é que funciona? Você percebe um perfil de aluno que procura essa profissão? Varia muito? Como que é? Varia bastante. Hoje a gente tem uma educação que talvez não dê uma base tão sólida para o aluno chegar na faculdade já preparado para se construir como profissional. Então, eles chegam ainda muito carentes, muito deficientes de algumas habilidades básicas, por exemplo, de língua portuguesa, enfim, filosofia, comunicação de forma mais ampla, né? Entender o outro, o próprio entendimento emocional. Então, quando eles chegam na faculdade, eu percebo que tem muita gente, tem alguns perfis, né? O principal deles é o do criativo, né? Aquele que se identificou com a parte mais estética do desenho, da arte visual, aquele mais do texto, que gosta muito da literatura, da parte textual. Tem uma galera ligada à administração, e aí depois vem, tirando esses, vem aquele grosso que é a galera que é rede social, que entende que marketing é rede social e por isso vai ali buscar alguma coisa. E prontos para se decepcionar a partir do começo, porque não é só isso. A rede social vai ser um pedacinho de um todo muito maior, né? A gente está falando aí, então tem muitas funções dentro do marketing, Tem. né? Muito o que pode ser feito em várias áreas. Eu destaquei algumas funções aqui, fiz uma tela, o Léo vai colocar aqui pra gente, olha só. Redator publicitário, que é a parte de escrever, né? Analista de Isso. marketing digital, especialista em SEO, coordenador de mídia social, gestor de tráfego, gerente de marca e tem muitas outras funções, né, Fernando? Como é que a pessoa consegue aí identificar? Na faculdade já identifica ou só no mercado mesmo? Como que é? Na faculdade ela começa a ter um caminho, né? Os professores também orientam e vai aparecendo a vocação, né? Quem está mais ligado à área de escrever, quem tem o perfil mais analítico. Então eles vão se percebendo ali, desenvolvendo sua liderança. Os trabalhos em grupo ajudam nessas dinâmicas também, a ver onde a pessoa tem uma competência que se diferencia, que se destaca do restante. E ele vai achando esse caminho, mas é o mercado que vai solidificar isso. Até porque muita gente que está entrando hoje no mercado publicitário vai desempenhar funções que vão ser novas daqui 4 anos, né? Tá mudando muito rápido. Então as funções, por exemplo, vai ter, em algumas empresas já tem, mas aqui vai aparecer nesse quadro, se ela for daqui 2, 3 anos, um especialista em inteligência artificial dentro da agência de propaganda ou dentro de uma empresa na área de marketing. Então a gente vai ter essas funções dinâmicas e aí eu vou insistir. Para todos eles, o ponto principal é entender o processo como um todo e não só a sua parte. Um redator que não entende estratégia de marketing e publicidade, ele dificilmente vai ter sucesso, porque ele vai ficar alheio aos objetivos que se colocam, ao resultado que se propõe atingir, ele vai se fechar como um artista, né, e achando que o trabalho dele teria o fim em si, quando na verdade o trabalho dele é meio, né, o fim é a realização dos objetivos pensados pelo marketing. E como qualquer um deles aqui, se você não tiver um olhar estratégico e entender a cadeia toda de produção, você tende a se perder. Eu falo muito para os alunos, cuidado para não se tornar um ferramenteiro. Você precisa pensar estrategicamente e usar a ferramenta no momento adequado. E não tentar empurrar a sua ferramenta o tempo todo para situações em que ela não cabe. Aí é tentar mexer o café com o martelo, né? Não faz sentido. Falando disso, nessa questão da função, né, Fernando? Eu vejo, por exemplo, ultimamente eu tenho usado bastante o LinkedIn, aí a gente vê as vagas ali de marketing, de publicidade e as funções, o que tem que fazer. Tem um monte de função. E às vezes esses profissionais já chegam num local muito sobrecarregados, né? Porque o profissional de marketing, de publicidade, não é para fazer tudo, né? Tem as divisões, né? Como é que faz? A pessoa tem que deixar bem claro, né? Eu faço isso, porque senão a pessoa é a rede social inteira de uma empresa, como que é? Então, e isso, é, desculpa o meu olhar crítico aqui, mas é assim, é a nossa falência como profissão, né? A gente não conseguiu explicar para o mercado o que é ser um profissional de marketing. E se reduz a alguém que vai ficar quebrando galho e postando conteúdo na rede social ou buscando data comemorativa, trend, e não é por aí. Isso, enfim, tem vários estudos já que mostram que o caminho não é esse, né?
Mas as empresas estão realmente contratando e trazendo esse perfil, e aí a pessoa tem que entender de arte, tem que entender de texto, tem que entender de estratégia, tem que entender de tudo, e não é entender, na verdade, é que faça tudo de acordo com o olhar de um dono ou de um gerente que não tem a especialidade na área. Então isso é muito, a profissão acaba ficando torta, né? Não é a melhor execução possível. O ideal é que se estruture uma área de marketing, que se entenda quais são os objetivos para definir qual forma de comunicação é a mais adequada. Principalmente meus clientes de consultoria, eles se surpreendem às vezes, porque a mídia social não é um canal adequado, por exemplo, para ele. Ele deve usar isso, né, no lado pessoal dele, mostra as fotos legais da família, mas deixa o trabalho de marketing e comunicação, aquele que busca trazer resultado, para ferramentas que pro negócio dele vão ser mais adequadas. Então tem empresas que o melhor lugar não é estar, por exemplo, no Instagram. Então, é importante as empresas olharem com um olhar bem crítico e se questionarem sobre os resultados que estão esperando. É muito comum, e isso é incrível, eu chegar na empresa e perguntar: como que está indo o trabalho aí de marketing de vocês? Ah, está indo legal. E o que é esse legal? Ah, eu gosto das postagens, tem a nossa cara. Pô, que legal. E o resultado? Como assim resultado? Ah, tem engajamento, tem curtida na página. Eu falo: não, os resultados do negócio. Como isso impacta? Porque você não está aqui para brincar de rede social, você está aqui por um negócio, né? Esse é o princípio da comunicação mercadológica. Não é Então, para ter muitos seguidores ou muitas curtidas, né? é É o que a para gente ter um chama, resultado para a empresa. é o que a gente chama de métrica de vaidade. A menos que esse objetivo esteja atrelado a outras etapas que vão levar a resultados mais concretos, isso está perdido. E na maioria das empresas, especialmente pequenas e médias, tá? Nas grandes funciona diferente, mas nas pequenas e médias, que é a grande maioria das empresas, dos CNPJs que a gente tem no Brasil, é completamente descontrolado. Não se tem, por exemplo, um objetivo de marketing e aí sai fazendo ação sem saber para onde está indo. Eu brinco com a galera que você entra no carro de aplicativo e não fala para onde você quer ir. O motorista vai dirigindo. Então você se perde, não tem como. Com certeza. E eu comecei, né, o programa falando que hoje em dia todo mundo fala um pouquinho de marketing, entende um pouquinho de marketing. Você acha que é isso mesmo? Assim, as pessoas usam as redes sociais, né, às vezes quer divulgar um serviço, até a própria pessoa, quando a pessoa, né, o profissional, né, que está ali nas redes sociais, acaba tendo que entender um pouquinho, é assim mesmo? Ele tem que entender, acho que é importante que entenda. Inclusive, quando você se propõe a vender algo, é importante que você entenda, porque marketing, na raiz da palavra, ela está ligada a gerenciamento de demanda. Então, é saber, as pessoas querem isso? O que as pessoas estão buscando? Então, para você vender, é importante você saber o que as pessoas estão buscando. Então, tem que entender de marketing. Agora, a rede social deu muito acesso a uma comunicação e as empresas usam muito desse acesso, mas sem um conhecimento de marketing adequado. E aí, eu gosto muito das metáforas, tá percebendo, né? É como você facilitar o acesso ao bisturi, mas não ensinar ninguém a fazer cirurgia. Vira uma carnificina. Então, você não precisa navegar muito na internet para perceber, principalmente nas redes sociais, o quanto que a gente vê de anúncios desastrosos, de posições ali, enfim, péssimas. Até as grandes empresas se embananam ali às vezes. Então, as pequenas e médias também acabam se perdendo nisso. E me dói muito saber disso, porque é uma coisa que a gente precisa. Eles teriam como trabalhar melhor se tivessem acesso à informação de mais qualidade. Eu acho que falta essa ponte, falta isso ser mais difundido. A nossa profissão, principalmente o marketing, que é muito amplo, está reduzida a atuação na rede social e isso acaba depreciando a imagem, né, dessa profissão. E aí o cara vai na rede social, posta e fala: isso não fez efeito, marketing não funciona. Poxa, ele passou muito longe de fazer marketing para estar tão desapontado assim, né? Com Enfim. certeza. E é bom a gente falar também que às vezes a gente pode até entender um pouco, mas quem tem a formação, um especialista, que vai conseguir planejar uma campanha, né, até a rede social mesmo, de forma adequada, porque mesmo que a gente entenda um pouquinho, a gente não é profissional. Mas sim, claro, o profissional vai fazer essa ponte com muito mais clareza. Mas eu acho que as pessoas também podem se instruir um pouquinho mais antes de fazer um trabalho. Quando eu digo um pouquinho mais, é com um pouquinho só de profundidade, não precisa ser muita não, mas um pouquinho mais de profundidade. Hoje a internet, né, tem muita promessa vazia aí. Ah, aprenda hoje, fique milionário amanhã. E é fácil a gente gostar dessa promessa porque é o que a gente quer acreditar. Mas raramente você tem alguma coisa aí que tem substância mesmo, que vai te ensinar alguma coisa valiosa. Aproveitando aí esse gancho que você deu, a gente fala muito dessas casas de apostas, né, dessas propagandas.
Como é que fica? Por que que chama tanta atenção e tanta gente acaba, né, entrando aí na onda, até perdendo dinheiro? Porque essa publicidade é bem feita ou não? Ou pega exatamente aonde a pessoa está precisando? É, aí é um marketing bem feito, menos até pela propaganda, mais pela demanda. Quando você tem uma população que carente como a nossa, a gente tem muita dificuldade em ver perspectiva de crescimento. E aí você promete para essa pessoa que amanhã ela pode estar milionária, obviamente que é a promessa que ela quer acreditar e ela vai entrar no jogo, ela vai entrar no que for necessário, salvo as raízes psicológicas aí da compulsão por vício, etc., que eu não vou entrar nesse tema, que não é minha especialidade, mas principalmente olhar para a demanda e ver todo mundo está querendo isso. Então vamos prometer isso e deixa as pessoas. Na minha opinião, falta um pouco de ética aí nesse olhar, Tá. porque socialmente causa-se um problema, né? Quando a gente fala em fazer marketing hoje, até na última atualização da administração de marketing, que é o livro de levar tiracolo para todo lugar, fala-se sobre a gestão do marketing com foco no ESG. Então não é só o resultado financeiro, mas também social e ambiental, né? Então, quando você faz um trabalho que é um desserviço social, as pessoas se endividando, entrando em problemas por conta da sua estratégia, é algo a ser questionado, né? Com certeza. Fernando, eu separei aqui algumas notícias para você comentar um pouquinho sobre o Tá. mundo do marketing. Léo vai colocar aqui a primeira, a gente já falou um pouquinho de inteligência artificial, né? Anúncio fake do KFC, que foi criado por inteligência artificial, Uhum. gerou esse debate aí nos Estados Unidos. Essa notícia eu peguei do Meio Mensagem, que foi um diretor que publicou, né, nas redes sociais um vídeo com imagens de inteligência artificial, enfim, gera um debate, essa questão ética também, né? Não tem Uhum. como. A inteligência artificial está presente no marketing diariamente. Tá. Eu estava, inclusive, debatendo com um colega professor esses dias, porque a gente viu uma palestra de um especialista em inteligência artificial, e ele disse o seguinte, e ele foi muito duro com os alunos, porque tinham alunos participando também, ele falou, olha, você que vai ser um aluno de médio para baixo, vai perder seu espaço porque a inteligência artificial vai te substituir. Você precisa realmente estar acima da média e ter destaque para conseguir algum espaço. Então, quando a gente vê esse tipo de anúncio, teve também o anúncio da Elis Regina, da Volkswagen, né, que chamou muita atenção, gerou muito debate, que é mais ou menos nessa mesma linha. É complexo porque é uma nova ferramenta, a gente tende a ser, como ser humano, resistente à mudança, e principalmente se essa mudança vai gerar uma ameaça ao meu emprego, né? Então as pessoas ficam meio receosas. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, sabe? Como algo que vem para possibilitar uma produção mais rápida, mais talvez até melhor executada do que eu seria capaz de fazer com as minhas habilidades limitadas, mas é preciso ter cuidado para entender até onde ela deve ir. E eu fico meio dividido nesse assunto. Embora eu goste, seja um entusiasta da ferramenta, porque ela ajuda a executar coisas, eu não acredito muito nessa ideia da produtividade meio revolução industrial, sabe? De fazer tudo o tempo todo, o tempo é dinheiro. Não é bem por aí, né? O que a gente tem visto é que quanto mais tempo de qualidade, sim, a gente consegue gerar dinheiro. E para ter tempo de qualidade, você precisa de tempo de ócio. Talvez, se a gente souber usar a inteligência artificial na nossa profissão, a gente tenha mais tempo para ócio, para quando a gente focar, produzir coisas ainda melhores. Acho que esse é um caminho interessante para ela. Agora, se vai seguir por aí, vai ser difícil saber, né? Agora está acontecendo, isso é verdade. Tem KFC, o McDonald's no Japão lançou oficialmente uma campanha só com inteligência artificial. As marcas estão cada vez mais usando. Então, tá aí, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Aproveitando aí, né? Tem outra notícia que eu destaquei aqui, vamos ver aqui na tela, ó. 42,4% dos investimentos publicitários feitos em 2024, no ano passado, foram direcionados à televisão. Essa notícia do portal Mundo do Marketing. E fala também no texto que a internet, né, ficou em segundo lugar, com 39,8% dessas injeções financeiras. O que você vê com isso, Fernando? A televisão ainda tem a maior porcentagem, a internet está quase chegando lá, a internet vai chegar uma hora que vai passar, como é que você analisa? Então, você sabe que eu fiquei olhando aqui para esse número, porque tem uma coisa importante aí. Esse número é real, tá? É bem verdadeiro. Uhum. A questão aqui não é o número, mas é a forma como ele está apresentado. Você sabe que
o destaque que está se discutindo hoje no setor é que, pela primeira vez, a soma dos investimentos em internet ultrapassou a TV aberta. Aqui, o dado do 42,4, ele é somando TV aberta com TV fechada. Ah, tá. Então, embora ele seja um dado verdadeiro, e sim, a TV continua sendo relevante, isso é muito importante de se dizer, porque as pessoas querem logo matar, a TV vai acabar, enfim, não vai acabar nada, ela vai encontrar seu espaço, vai se acomodar, mas o grande fato de 2024 no mundo da mídia é a soma da internet passar a TV aberta. A soma da TV ainda passa a soma da internet. Mas, olhando pela perspectiva, a TV está diminuindo e a internet está crescendo. Então, a tendência é que isso se inverta, sim, e no curto prazo, tá? Não é... Estou falando do próximo ano já, muito provavelmente, esses números devem estar invertidos. Porque o investimento na internet, ele é muito... Ele traz resultado muito mais rápido e você não precisa de um valor grande para investir. A TV, ela te dá um custo por mil, ou seja, ele atinge mais gente por um preço menor. Só que a primeira compra precisa ser muito grande. Você compra, eu brinco que a gente compra audiência de atacado na TV, né? É muita gente de uma vez. Na internet, você compra menos gente por um valor mais caro. Só que o valor absoluto final é baixo. Então, se você tem R$ 100, você consegue investir na internet. Já na TV, você precisa de um montante maior para começar a investir. Mas o fato aqui olha como o mundo da internet é perigoso, né? Se você só lê como as pessoas fazem a manchete, você vai falar, a TV tá surfando na onda. Não, não tá. É o contrário. O grande destaque é a internet está crescendo e tomando espaço da TV cada vez mais. Que, repito, vai se acomodar e vai ter o espaço dela. Eu divulguei um estudo esses dias de um cara lá da Universidade do Colorado, que publicou na Harvard Business Review, que é a publicação mais importante do mundo da administração e marketing, né? E um estudo falando sobre a volta do impresso. Como, para algumas situações, o material impresso é mais eficiente e aumenta o retorno sobre vendas em relação a estímulos digitais. Claro, dentro de algumas premissas, não vai tomar o lugar da internet, mas tem o seu espaço. Então, as coisas vão se acomodando. Eu acho que é isso que vai estar acontecendo aqui. A internet vai ultrapassar, muito provavelmente, assim como a TV ultrapassou o rádio, assim como o rádio ultrapassou o impresso, e logo as coisas se assentam e cada um vai ter seu espaço. É bom a gente dizer que nada vai sumir, né? Porque nada vai sumir. Antigamente a gente falava, a internet vai substituir o livro, o rádio, mas tá tudo aí, né? Tá tudo aí, então. Tem um livro sobre isso, um cara que chama Wilson Dizar Jr. Ele diz... É de 2006, e ele já fala sobre isso, a história das mídias, e como cada vez que surge uma mídia nova, a galera tende a querer matar a anterior. E não é verdade, elas vão se acomodando. É exatamente o que você falou, ninguém morreu por enquanto, tá tudo aí. Se reinventa, o baque é grande, mas morrer é muito forte, né? Ah, com certeza. E também são ciclos, igual você falou, às vezes tá em baixa numa época, volta em alta, né? Exatamente, tem os seus momentos. Com certeza. Vamos falar de marketing de influência, que a gente ouve falar muito, né, por conta das redes sociais. A gente vê tantos influenciadores, às vezes a gente ouve crianças, jovens, o que você quer ser quando crescer? Influencer. Tem que se tomar muito cuidado com isso e o marketing também tá ali junto, né? Como que é trabalhar com marketing de influência? O marketing de influência, ele é uma multiplicação, né? Com a internet vem o acesso e as pessoas podendo se manifestar mais, logo ganhando audiência e a gente se interessando pela vida do vizinho, mais do que talvez, às vezes, até pela vida da celebridade. Então, a gente tem mais pessoas com um poder de influência alto. Então, na minha época, você colocava alguma coisa na mão da Xuxa e a criançada toda queria comprar, né? Colocava um artista da novela que estivesse em alta para fazer um comercial e aquilo vendia. Então, a internet, o marketing de influência nada mais é do que uma tradução disso para o meio digital. Só que os atores mudam, né? São pessoas comuns ou supostamente comuns que vão ganhando a relevância delas em nichos específicos. O marketing de influência ele é super eficaz. As pessoas realmente compram produtos ou consomem conteúdos quando eles são recomendados por alguém que elas confiam, e elas projetam nessas figuras de afeto que não tem na vida presencial. Então, o meu melhor amigo é um influenciador X ou Y. Então, ela acaba projetando nele uma figura muito importante na vida dela e logo a recomendação dele vai soar como algo muito mais crível do que qualquer outro tipo de recomendação, inclusive a recomendação publicitária tradicional.
tem mais credibilidade, né? O seu grande amigo falando sobre aquele assunto do que a própria marca falando sobre ela. Então tem uma tendência aí que continue esse Que marketing. continue, que cresça. Agora, o influencer é como jogador de futebol, as pessoas não podem se enganar, né? Às vezes, mesmo você sendo muito, muito bom, você pode não ter espaço, porque o espaço vai tender a ficar cada vez mais limitado. Eu estava vendo uma mulher, não lembro o nome dela agora, mas que ela tem 6 milhões de seguidores. Só que ela começou em 2016, devagarzinho, construindo o espaço dela. Ela se formou numa especialidade antes e foi aos poucos, né, apresentando o seu trabalho e crescendo. Dá para crescer mais rápido que isso, mas não muito mais, e você precisa ser muito relevante. Então, se manter atualizado, se manter... você tem que ser bom em alguma coisa para você poder influenciar as pessoas. Não é simplesmente influenciar por influenciar, né? É porque o que a gente vê muito também é um conteúdo vazio, né? Às vezes uma coisa que não acrescenta, que a pessoa que está transmitindo não tem tanto conhecimento, tanta bagagem, aí é complicado. É a nossa falha como educadores, né? A educação, de novo, não permitindo, ou não dando espaço para o pensamento complexo, ou não fundamentando isso. Tecnologia, um desastre na mão das crianças, enfim. Eu não vou ficar aqui chorando os problemas da nossa sociedade, mas realmente é um caminho que precisa ser muito estudado e olhado com muita calma. A tendência é que fique cada vez mais competitivo o mercado de influenciadores. Com certeza. Vamos falar agora do nosso momento nostalgia. A gente volta um pouquinho aí para a infância do convidado. Pedi uma foto para você, né, Fernando? Olha lá. Tá aí, ó, bem pequenininho. A gente falou um pouco aí das crianças. Nessa época nem imaginava o que fazer, né? Falou Não. que queria ser dentista no começo. Na verdade, assim, você sabe que minha mãe me conta muita história dessa época, porque eu memória muito não vou ter, eu tô com a minha irmã. Mas eu gostava muito de contar piada, de inventar minhas próprias piadas. Eu já tinha essa veia criativa aí desde pequenininho. Eu descobri depois, mas eu sempre gostei de inventar coisas, sempre vivi no mundo da fantasia e da loucura. Ai, que legal. É bom a gente saber desde criança, né? Já vai vindo um pouquinho a vocação. É bem isso, é bem isso. A gente falou um pouquinho, então, das crianças aí. Você tem filhas, né? Como é que fica essa situação, essa época de infância? Por exemplo, na minha época, imagino que na sua também, a gente via muito comercial de televisão, de brinquedo, de comida, tudo para criança. Hoje em dia não pode mais, né? Proibido, né? Desde 1990, se eu não me engano, né? Tá proibido. O que você acha disso? É bom? Ajuda a diminuir o consumo? Qual que é a sua avaliação? Primeiro de tudo, um beijo para minhas filhas, Cora e Luna, 3 anos a Lulu, 6 anos a Corinha, meus amores. Eu tenho 3 mulheres em casa, eu sou minoria. A situação é a seguinte, hoje a gente, embora exista a proibição, existem algumas brechas aí. Se você assiste um canal de desenho, você vê que tem brinquedos ali sendo anunciados, né, e dá-se uma volta e a coisa aparece. Mas a grande questão, eu acho que não é nem essa, porque embora haja regulamentação, não se proíbe o consumo, não se regulamenta o consumo. Então, teve uma notícia que me deixou muito feliz, que foi a proibição dos celulares nas escolas. Isso regulamenta o consumo. Você não pode ficar consumindo isso o tempo todo. Não é saudável você consumir dessa forma que você tem consumido. Então, os jovens ficaram bravos, mas o futuro deles tende a ser muito melhor sem o uso de aparelhos. Mas a regulamentação hoje, ela se discute em termos do consumo de conteúdo no mundo digital. Porque, tudo bem, é proibido fazer anúncio, mas como se regulamenta isso? E quem está medindo, né, se aquele anúncio violou ou não as regras? As ferramentas, elas têm alguns bloqueios. Você não pode, por exemplo, colocar que aquele anúncio é para menor de 18 anos. Mas o menor de 18 anos está nos canais que a gente, como profissional, sabe os canais que eles estão consumindo, o tipo de jogo que eles jogam, e os anúncios vão aparecer nesses lugares e vão estar direcionados para eles. E eu acho que vai muito da gente conseguir controlar, e aí, claro, a regulamentação ela é importante, mas o papel de evitar esse consumo vem muito mais de casa, de conseguir controlar ao máximo, enquanto você puder, para não expor a sua criança a coisas que você não quer que ela veja, e mais que isso, a um comportamento tão nocivo para o raciocínio, especialmente para o raciocínio criativo e imaginativo,
que é o celular. O celular é perigosíssimo. Os estudos, meu Deus, são catastróficos do tamanho do estrago que ele causa no cérebro de uma criança. Os adultos já ficam meio estragadinhos, mas se você começa desde Porque cedo... tá desenvolvendo, né? Está desenvolvendo. É como se atrofiasse a capacidade de raciocínio complexo. Então, imagina, as crianças que já estão, os adolescentes, jovens de hoje já estão com dificuldade. As crianças vindo com a formação nessa linha vai ser um problema ainda maior. Então, proibiu nas escolas já é um começo. Acho que tem que começar a proibir o uso em casa e ser mais severo ainda para o uso do celular para as crianças. Eu sei que é muitas vezes o que acalma, mas a gente vai ter que pensar em outras estratégias. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a proibição na televisão, né, de comercial, mas se a pessoa entrar na rede social, tem o aplicativo da empresa, enfim, né, Sim. não tem acesso. Ela pode seguir o personagem do desenho e lá ela vai sendo levada para conteúdos e o que a gente chama de funis de conversão, né? Ela vai sendo levada e uma hora vai chegar um produto, uma oferta, alguma coisinha. Quantas histórias de crianças que compram os pay to win, né? Coisa de jogo para poder ganhar, então compra a arminha, a roupinha, o desenho. As crianças fazem isso. Pega o cartão do pai que já está cadastrado lá e compra de monte na ferramenta. Então, tem uma ilusão de proteção aí que na prática ela não se aplica tanto. Entendi. Só não tem mais aqueles comerciais, né? Da tesourinha do Mickey, eu tenho, você não tem, Conar cortou. É isso, esse tipo de história não, isso a gente não vê mais. Já é um começo, né? Já é um começo, com certeza. Fernando, aqui a gente gosta de falar também bastante de literatura, de leitura. Eu pedi para você trazer uma sugestão. O Léo vai botar aqui na tela pra gente, até você já falou, né? Administração de marketing. É tipo uma bíblia para quem é do marketing? Inclusive ele chamava a Bíblia do marketing. É que hoje em dia, com o advento da internet e as pessoas cada vez mais raivosas, então fazer uma analogia religiosa, acho que eles acharam melhor tirar, mas ele se chamava Administração de Marketing, a Bíblia do Marketing. Esse cara, Philip Kotler, é o autor que ele é um... Ele junta, né? Ele é um agregador de teorias. Então, as pessoas, principalmente a galera do mestrado, os acadêmicos mais puritanos, assim, não gostam muito dele, mas no mercado ele é endeusado como o cara que consegue estruturar o pensamento de marketing de forma bem didática, clara. E ele se juntou nessa última edição ao Alexander Chernev, algumas teorias mudaram, mas ele é o livro que ele é sempre atualizado, a cada 2 anos, aí chega uma edição nova no Brasil, 2, 3 anos, às vezes demora um pouco mais, mas não passa muito disso. E é o livro para ter debaixo do braço, para consultar. Poxa, como eu faço marketing de influência? Deixa eu ver o que Kotler fala sobre isso. E você vê lá algumas premissas, alguns pontos a se olhar, alguns detalhes a se analisar, alguns números para medir. Enfim, ele dá sempre caminhos interessantes aí para a gente partir. Tem as edições revistas, né? Tem Sim. a data 16ª? Essa é a 16ª, que é a que traz mais, que está mais ligada ao mundo digital, ela é do final de 2024. Então ela já traz muito mais desse mundo digital, pós-pandêmico. É um marketing bem atual para os dias de hoje mesmo. Só que, assim, eu sei que você me pediu uma indicação de leitura, ele não é tanto um livro de leitura, ele é mais uma obra de consulta. Os alunos, às vezes, falam, professor, eu vou ler. Eu falo, você não vai conseguir ler porque é chato. É chato você pegar, ele tem 1000 páginas. Você vai ficar ali. Você consulta quando precisar, é isso? Consulta quando precisa, vai nos pontos-chave. Agora, assim, eu compro esse livro desde a edição de 96. Então, o que eu vou fazendo agora? Quando chega um novo, eu vejo, ele marca no começo quais partes mudaram. Eu vou nessas partes para criar um pensamento crítico e depois eu faço aula sobre isso para dividir com a galera o que tem de novo aí na área de marketing. É a grande referência. Por isso que eu resolvi trazer esse. Se o assunto hoje é marketing, não tem outro, é esse. Entendi, tá certo. Então, eu tô curioso para ver o seu, viu? A dica do pessoal, eu trouxe um também. Eu tentei procurar o que eu tinha de marketing. Não tinha muita coisa. Porque eu comecei agora no digital, mas eu estudo um pouco mais pela internet mesmo. Mas aí eu achei esse aqui, que eu li faz pouco tempo, ó. Chama A Grande Magia é Vida Criativa Sem Medo. Que é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar, que tem o filme. Ela dá dicas também pra gente ir atrás da criatividade. Até você falou da questão do ócio, né? Isso. Da questão de leituras também, de filmes, enfim. Ela traz umas dicas bem interessantes pra gente ir atrás da criatividade, que acho que todo mundo precisa, né, Fernando? Faz parte de ser humano ser criativo. O pensamento imaginativo é o que diferencia, segundo o Yuval Harari, que é um grande pensador da nossa época, é o que diferencia o ser humano dos outros seres, a capacidade de imaginar. E a criatividade está totalmente associada a isso. Uma vida mais plena é uma vida criativa. Sem dúvida. Certeza.
depois que eu li, me despertou bastante aí, Ah, porque que eu legal. achava, sou jornalista, trabalha com fatos, né? Não precisa de tanta criatividade. Não, precisa sim, todo mundo Precisa, precisa. precisa. Sem Então, dúvida, que legal. Gostei da muito bom. indicação. Eu vou deixar aqui a orientação, então, para quem está assistindo a gente, esses livros. Quem quiser comprar, eu vou deixar um link aqui nos comentários, o link da Amazon. Quem comprar pelo nosso link ajuda aqui o nosso projeto, o nosso Educa Podcast. Fernando, vamos falar um pouquinho do seu projeto novo também. Está Uhum. começando, né? Começando, a gente já está em abril, mas Tá esse ano começando. com um projeto novo, como é que é? Conta pra gente. Na verdade, assim, é um sonho antigo que eu consegui concretizar agora. Como eu me descobri ao longo da vida de publicitário como educador. Eu venho de uma família de professores e, poxa, meu negócio é ensinar. Eu comecei na época que a gente se conheceu, lá atrás, 2009, né? Lá no prédio, no Alto do Ipiranga. Eu tinha uma coisa de querer guardar o conhecimento para mim, sabe? Tudo que eu fiz para a agência eu vou guardar aqui porque é nosso segredo e tal. E chegou uma hora que eu percebi que eu tinha que dividir isso e quando isso começou a acontecer, parece que minha vida se abriu. Então, eu tinha esse projeto de dividir tudo que eu sei mesmo. O que eu te falei no começo, não é muito, mas pô, tem bastante coisa acumulada ao longo desses anos. Então, eu resolvi criar essa comunidade, se chama Comunidade Universo Marketing, que é um espaço para a gente trocar informações sobre marketing, comunicação, criatividade, gestão de marca, até um pouco de comportamento humano, que, como eu falei, é a base para o nosso trabalho. E eu tenho aulas, né? Eu tenho aulas gravadas lá, cursos, e muita aula de atualização. Então, a atualização da Bíblia do Marketing, eu tenho lá uma aula só sobre os pontos que devem se sedimentar agora e devem começar a ser práticas comuns. Tem aula sobre essa do impresso que eu falei para você, como o impresso volta e como usar ele. Tem lá aula explicando como fazer isso. Enfim, tem estudo que mostra os adolescentes, como eles reagem ao uso, as marcas usando trends e putz, como dá vergonha ler aquele estudo, porque eles acham ridículo. Só adiantando um pouco aí do assunto já. Mas tem formas para engajar essa galera também. Então, como fazê-las. Então, todos esses estudos, essas aulas de atualização que eu chamo, elas estão lá também na comunidade. E eu, todo dia, respondo a galera que vem com dúvida ou vem com algum assunto, alguma pergunta do trabalho, da carreira. Eu respondo toda espécie de... Chamam de mentoria hoje isso, né? Eu não gosto de usar esses nomes que vão dando alergia, sabe? É um coaching, é uma mentoria, não vamos dar nome, assim, eu respondo a galera e oriento com a possibilidade que eu tenho e o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu aprendo muito também. Então é um espaço bem legal. E funciona por assinatura. As pessoas podem assinar assinatura anual e passam um ano lá tendo que me aguentar. E aprendendo também, né? Aprendendo bastante, aprendendo. Porque a gente vê, como eu te falei, o mercado ele tem falta de consciência crítica, né? Muito raso, muito olhar ferramenteiro, muito curso que vai tentar te ensinar alguma ferramenta, te empurrar alguma coisa, quando o conhecimento sólido ele está no pensamento estratégico, ele não tem atalho, não tem fórmula mágica. É entender mesmo as bases do comportamento humano para poder persuadir essas pessoas, entender onde está a demanda, para poder fazer ofertas que realmente satisfaçam as necessidades que estão ali. Então não tem, a comunidade ela vem com essa bandeira aí de ser um curso, eu até falo muito isso, marketing de verdade. Parece presunçoso até, mas é porque é o marketing que não vai envelhecer amanhã. É aquele que você vai aprender e que vai continuar sendo útil na sua vida. Que é o que vai levar as pessoas a serem gerentes, a ocuparem espaço de destaque, a conseguir ter uma empresa e fazer ela rodar bem. Enfim, é isso. E até como a gente já falou, né? Mesmo quem não trabalhe diretamente com marketing ou tem uma empresa, às vezes conhecer um pouquinho, né? Entrar ali na sua comunidade para entender como é que funciona também vai fazer diferença. Nossa, muita diferença, porque o primeiro curso lá chama Marketing Essencial, assim, é o básico do básico. Mas que eu converso com alunos que às vezes estão se formando e que de marketing, tá? Ou de publicidade e propaganda e que não sabem, se perdem ali. Então, é o básico que todo mundo deveria ter e que às vezes nem profissionais têm. É importante dizer isso com bastante clareza. Assim, o nível de formação hoje deixa um pouco a desejar e precisa desse complemento. Eu vejo esse gap todos os dias, pessoas novas entrando no mercado, colegas reclamando, poxa, fulano entrou, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Pô, cara, tenha paciência, né? Eles vêm de uma formação diferente da nossa. Então, vem para complementar a formação aí das pessoas. Principalmente os jovens profissionais. Quem já está mais tempo na estrada também não se atualizou, ali é o espaço para isso. Muito mais vantajoso
né, para esse princípio do que uma pós ou qualquer coisa assim. A pós ela tem outra finalidade, né? É uma especialização numa prática de mercado. Aqui é uma atualização constante de diversos assuntos o tempo todo. Que todo mundo precisa, não tem jeito, Precisa. né? E vamos falar pra gente ir encerrando, Fernando. Conta pra gente aí, dá algumas dicas, quem quer entrar na área, quem quer seguir com marketing, publicidade e propaganda, o que precisa fazer? Bom, eu indico ainda que você faça uma faculdade. Embora o conhecimento esteja cada vez mais descentralizado, fragmentado, né? A gente aprende em blocos, um pouco aqui, um pouco ali, mas ainda ter uma base de faculdade vai te dar uma base teórica, inclusive para que você saiba o que procurar, para que você tenha critério na hora de buscar um curso, de buscar uma informação, de ler essa informação com clareza. E tem que se manter atualizado, não tem jeito. E acho que isso serve para todas as profissões, viu? É, a gente já faz parte de uma geração que vai morrer aprendendo e estudando. A gente não vai ter a opção de parar de estudar. Não é opcional, a gente tem que continuar. Então, estar disposto a aprender um mercado muito dinâmico, que muda muito e que se todo mundo está mudando, a gente é um dos que está na ponta dessas mudanças, né? Os que primeiro vão adotando muita coisa ligada a essas tendências novas que acontecem, que aparecem. A área de marketing e comunicação são as primeiras a abraçar. Então, é importante estar muito aberto para essa transformação e buscar solidificar bases teóricas fortes, assim, principalmente entender o que eu falei no começo de ser humano. Porque o resto todo é incerteza, mas a gente vai continuar sendo ser humano. A gente não vai parar de ser homo sapiens tão cedo. E a questão ética também, né? É importante ressaltar, reforçar, porque é o que faz toda a diferença de um bom profissional. Exatamente, porque é difícil, né? A gente olha para o conteúdo que está aí, como a gente favorece o acesso, então na internet, nas redes sociais, todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, a gente acaba vendo pessoas cruzando mesmo essa fronteira e vou te falar que talvez as pessoas nem saibam às vezes que estão cruzando essas fronteiras e vão causando problemas cada vez maiores. Então, eu batalho muito por uma educação mais séria, não só na área de marketing, em todas as áreas. Por isso que eu elogio muito a sua iniciativa de ter um podcast de educação, porque é onde a gente, como sociedade, precisa de atenção, onde a gente precisa evoluir, precisa de informação séria, precisa de conteúdo relevante. Então, isso que você faz é um favor para a sociedade. Muito obrigada. Fernando, então, estamos chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença, esse bate-papo, essa troca de conhecimento aí e que continue aí por muitos anos ensinando tantos alunos, também no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Deus te ouça e parabéns de novo pelo podcast, estou muito feliz. Galera, se inscreve, é muito legal o conteúdo que tem aqui e é conteúdo sério, é conteúdo de qualidade. Então, espero que também prospere muito esse canal. Espero poder voltar daqui a algum tempo aí, quando a audiência já estiver cansada de ver milhões de pessoas aqui. Volte o Fernando do começo. Desculpa trazer ele de novo, mas é do comecinho. Mas eu espero que cresça muito e você tenha muito sucesso. Muito obrigada, Obrigado. Viu? Tenho certeza que também você inspirou muita gente que quer trabalhar com marketing, entender um pouquinho mais que é preciso estudar bastante. Não tem atalho. Com certeza. Obrigada, Valeu, viu? Obrigado. Agradeço a você também que acompanhou mais esse episódio. Reforçando então, curte, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.